Continuando a nossa série resolvendo questões da FUVEST, dessa vez a gente vai resolver a questão número 2 da segunda fase de 2026. Então essa questão ela envolve a resolução de um sistema de equações de primeiro grau, mas sobretudo ela envolve uma interpretação dos dados e dos valores pedidos como resposta. Vamos ler com calma e resolver passo a passo. Então, numa rede de supermercados, a gente tem dois tipos de frasco de um determinado álcool, um com capacidade de 1 litro e outro de 2 litros. Em certo dia do mês, um dos supermercados da rede vendeu um total de 50 frascos, e nesse dia o valor arrecadado com as vendas foi de R$ 320. A questão A pergunta: se o preço do frasco de álcool de 1 litro é de 6 e de 2 litros é de 10, quantos frascos de cada tipo foram vendidos nesse dia? Primeira coisa, o que a questão pede? O número de frascos de 1 e de 2 litros que foram vendidos. Então vamos dar um nome para esses números. Vamos chamar de X, o número de frascos de 1 litro, e Y, o número de frascos de 2 litros. Quais as informações que o enunciado passa para a gente? O total de frascos vendidos num dia foi de 50. Então, X mais Y é igual a 50. Essa informação sozinha não permite a gente deduzir os valores de X ou de Y. Então, é por isso que a gente vai para a segunda informação, que é o total arrecadado foi de 320. Mas como é que a gente calcula o total arrecadado em função do número de frascos vendidos? Bom, a gente tem o preço de cada frasco. Então, se o frasco de 1 litro custa R$6, então quanto foi arrecadado com vendas desse tipo de frasco? 6 vezes o número de frascos de 1 litro. E quanto foi arrecadado com frascos de 2 litros? O valor, 10 vezes o número de frascos vendidos. Então aqui a gente tem um sistema de equações do primeiro grau. A gente pode resolver por substituição direta ou por manipulação. Aqui, como está bem simples a primeira equação, vamos fazer uma substituição direta. A gente tem x mais y igual a 50. Vamos chamar isso de linha 1 e linha 2. A linha 1 implica que y pode ser escrito em função de x, como 50 menos x. Se eu substituir essa equação na linha 2, eu vou ter 6x mais 10, que multiplica 50 menos x, e isso vai ser igual a 320. E agora é só fazer o cálculo algébrico. 6x mais 500 menos 10x é igual a 320. E agora a gente vai passar os valores independentes para um lado e os valores contendo x para o outro lado. Então aqui a gente tem 500 e 320. É mais fácil passar o 320 para cá porque vai dar o valor positivo. Então a gente vai ter 500 menos 320 é igual a o menos 10x passa como 10x e o 6x como menos 6x. Agora a gente faz as subtrações. 500 menos 320 igual a 180. 10x menos 6x igual a 4x. Portanto, x vai ser igual a 180 sobre 4. 180 sobre 4 é o mesmo que 90 sobre 2, se a gente simplificar por 2, que é 45. Então, x equivale ao número de frascos de 1 litro e a gente sabe que a soma dos frascos tem que dar 50. Então, se x é igual a 45, y tem que ser igual a 5. A conclusão é que foram vendidos 45 frascos de 1 litro e 5 de 2 litros. O item B pede para a gente supor que nesse dia o supermercado vendeu 25 frascos de 1 litro pelo valor total de 125
e ele pergunta qual é o valor do frasco de 2 litros. Então, novamente, primeira coisa, o que a questão pede? O valor do frasco de 2 litros. Então, vamos dar um nome para esse valor. A gente chamou de Y, o número de frascos de 2 litros, vamos chamar de VY, o valor do frasco de 2 litros. E quais são as informações que a gente tem que reter aqui? Muita atenção. Então, o número de frascos total, ele continua o mesmo. Não foi especificado, então ele continua 50. O sistema aqui ele vai ser o mesmo, exceto que agora a gente está procurando outros valores. Então, x mais y é igual a 50. Mas a gente sabe que x é 25. A gente tem que o supermercado vendeu 25 frascos. 25 mais y igual a 50. Então, a gente sabe que y igual a 25. Foram vendidos 25 frascos de 2 litros. E a segunda equação dá o quê? O lucro total ele não muda. É o lucro total do enunciado, R$320. Como que a gente calcula? Vai ser o lucro obtido pela venda de frascos de 1 litro, que a gente sabe pelo item B, que foi 125, mais o lucro pela venda dos frascos de 2 litros, que é o quê? Vai ser 25, que é o número de frascos vendidos, vezes o valor, que é o que a gente está tentando calcular. Então, a gente tem essa equação e a gente vai resolver em VY. Então, VY, a gente vai isolar o termo, vai ser 320 menos 125, tudo isso sobre 25. 320 menos 125 vai dar 195, tudo isso sobre 25. 195 sobre 25, a gente consegue simplificar ambos por 5, aqui vai dar 5, em cima vai dar 39, então 195 é 200 menos 5, então 200 seria 40, se a gente subtrai 5 vai ficar 39. E se você quiser simplificar, 39 sobre 5, isso daqui é 40 sobre 5 menos 1 sobre 5. Então 40 sobre 5 é 8 e 1 sobre 5 é 2 sobre 10, que é 0,2. Então, 8 menos 0,2, 7,8. Então, o valor do frasco de 2 litros nesse dia era de R$ 7,80. Antes de fazer o último item, eu gostaria de pedir que, se você chegou até aqui, deixe sugestões sobre como o canal poderia te ajudar melhor no seu aprendizado de matemática, ou até mesmo questões, que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui que te ajudaria. Então, isso vai me ajudar conforme eu vou planejando o conteúdo do canal. Vamos continuar então com o último item. O item C pede agora para a gente imaginar que a validade do frasco de 2 litros está próxima do vencimento e que por isso o supermercado fez uma promoção. Então os 2 frascos vão ter o mesmo valor de R$ 6. Ele pergunta se é possível que ao final do dia, ao final da promoção no caso, o gerente venda a mesma quantidade de frascos, 50 frascos, arrecadando o mesmo valor. O segredo aqui é que não tem segredo. Basicamente, a gente vai escrever o mesmo sistema. Agora, a pergunta que a gente tem que responder é um sim ou não. E o que vai determinar se é sim ou não é a possibilidade ou impossibilidade de resolver o sistema. Então, primeiro dado, o número de frascos vendidos tem que ser o mesmo. X mais Y igual a 50. Segundo dado, o valor arrecadado tem que ser o mesmo. Qual é o valor arrecadado? 320. Só que agora, em vez de R$ 6 e R$ 10, a gente vai ter R$ 6 para o de 1 litro e também 6 para o de 2 litros. Então, a pergunta do exercício é basicamente: esse sistema consegue ser resolvido? Se sim, quais são os valores de x e y? Se não, justifique. Mas é muito fácil, galera, de a gente ver que esse sistema não pode ser resolvido. Por quê? A gente tem o mesmo valor aqui e aqui.
Então, se a gente multiplicar a primeira linha por 6, a gente vai ter 6 vezes a primeira linha, implica que 6x mais 6y é igual a 6 vezes 50, que é 300. Só que olha só, isso contradiz a segunda linha, que diz que esse mesmo 6x mais 6y é igual a 320. Qual que é a conclusão? O sistema não pode ser resolvido. Resolvido. E, portanto, qual era a pergunta? É possível que o gerente venda a mesma quantidade arrecadando o mesmo valor? Não, não é possível. Então, portanto, novamente, não é possível vender 50 frascos arrecadando R$ 320.